você é do signo de Peixes e sentiu vontade de clicar nesse vídeo? Confie nessa conexão. Seja muito bem-vindo ao Lua de Cleo Tarô. Hoje nós vamos olhar com maturidade para o que está se movimentando na sua energia pelos próximos 7 dias. Sem pressa, sem medo e sem ilusões. Lembrando sempre que essa é uma leitura coletiva de tarô. Acolha o que fizer sentido e deixe o que não ressoar. Se você quiser uma leitura na sua energia para identificar os seus caminhos, entre em contato pelo WhatsApp. Terei o maior prazer em atendê-lo. Vamos lá então? Respira fundo. Que o tarô oriente, que a intuição conduza e que cada mensagem encontre apenas quem está pronto para ouvir. Peixes, eu vou considerar 3 cartas somente. Se cair mais, eu vou desconsiderar, tá bom? Energia geral da semana para Peixes. Três de copas, cavaleiro de copas. E 5 de copas. Possíveis situações práticas que podem ocorrer para Peixes essa semana. Saiu o Hierofante, 8 de copas e a Rainha de Espadas. Possíveis obstáculos para Peixes? 7 de ouros, o Imperador e a Morte. O que Peixes precisa olhar com atenção essa semana? O Eremita, o Mago e o 9 de paus. Conselho final para Peixes. Rainha de copas, Rei de ouros e o Sol. Peixes, essa semana fala sobre maturidade emocional. Aqui o tarô mostra que você vai viver situações que vão fazer você enxergar quais relações e quais os papéis delas na sua vida. Aprender a escolher aonde vale a pena estar. A energia da semana, ela começa mostrando celebração, momentos agradáveis, reencontros, conversas importantes, situações que despertam esperança no campo afetivo. Aí ao longo da semana, os sentimentos começam a se movimentar. Você passa a enxergar uma relação, uma situação, uma pessoa com mais profundidade e percebe aquilo que realmente deseja viver. Mas essa movimentação traz uma percepção muito importante, que algumas expectativas podem não corresponder à realidade. Isso não é uma punição, mas é um amadurecimento, porque faz você lembrar de coisas que já te machucaram. E aí entra o aprendizado. Então, começo da semana, alegria, esperança, depois os sentimentos começam a se movimentar e aí uma decepção emocional te leva a aprender ou integrar o conhecimento que você já teve no passado. Quando a gente pergunta assim, o que são as possíveis situações para Peixes essa semana? Abre com compreendendo o que realmente se sustenta hoje. Quais são os acordos sociais que você tem e que ainda fazem
sentido. E os que não fazem sentido, você tem que deixar para trás. E estabelecer limites e escolher com mais estratégia e clareza. Então, peixes, depois dessa percepção emocional, a fita vai começar a te mostrar o que realmente qual é o caminho que você precisa seguir. Aí você percebe que alguns contratos sociais que eu estou falando, é tipo as ideias que você tem de como é um relacionamento, um vínculo, e que você nem sabe porque você tem isso mais, né? Porque não faz mais sentido hoje. E aí, pela primeira vez, você vai conseguir olhar isso, não pela decepção, mas pelo hábito, pela evolução, pela decisão de aprender sobre o que essa decepção ativou no seu passado e você percebeu que você tem um padrão que você precisa quebrar. E aí e aí a sua decisão muda. E aí você começa a estabelecer limites mais saudáveis, de acordo com o que é importante para você. Escolher melhor quem compartilha da sua energia. A grande lição é entender que o amor também é saber dizer não, quando uma relação deixa de fazer bem para você. Nos possíveis obstáculos, aí nós temos aqui, ó, o trabalho duro, a insistência em manter alguma estrutura. Só que aí você tenta controlar a situação e aí você percebe que não tem como mais. Porque ou a outra pessoa é muito rígida ou você é muito rígido e isso combina muito com o hierofante, né? E aí você decide encerrar alguma situação. O maior obstáculo aqui é insistir essa semana. Você precisa ter essa clareza e a estratégia para perceber se vale a pena ou se você está tentando mudar uma situação sozinha, controlando aquilo que precisa ser encerrado, transformado. Dessa forma que está hoje, o descarte é muito grande. Então, não tem como continuar. Ou se transforma, ou se encerra. Mas antes disso, você precisa entender se você está vivendo com passe no que é melhor para você, ou se você está vivendo a sombra do que foi ensinado para você. E aí, o que você precisa olhar com atenção essa semana, para de repente passar por isso de uma forma mais tranquila, o mais tranquilo possível, né? As respostas que você precisa estão nas suas experiências do passado. Sabe essa experiência aqui que gera uma decepção, uma frustração, um sentimento de perda? É o aprendizado que você precisa integrar essa semana. A hora que você encontra essa resposta, você age de uma forma diferente. E aí você consegue continuar, mas sem repetir os mesmos erros do passado. É a evolução, a maturação. Então, a resposta que para atravessar essa semana dentro de você é entender o que uma experiência passada veio te ensinar. Então, antes de agir, procure compreender e aprender com isso. Quando você entende a origem dos seus sentimentos, você passa a criar respostas diferentes para os mesmos desafios. E é nesse momento que rompe um padrão.
E essa mudança, ela faz existir de você um posicionamento, uma perseverança, porque não é fácil a gente quebrar paradigmas que nos acompanham a vida inteira. Vai haver momentos que você vai falar, nossa, eu tenho que voltar para trás, não, esse caminho não tá bom, ai, eu tô sofrendo demais. E aí entra você perseverar. Você tem que permanecer firme, porque cada passo dado nessa direção fortalece você e quem você está se tornando. E aí para de se repetir as coisas na sua vida. E você consegue estar livre para aproveitar essas pessoas novas que chegam. O conselho final da semana: amadurecimento. Um amadurecimento a partir das suas experiências. Sabe aquela coisa? O que não te destrói te fortalece? É isso. E aí você consegue construir relações estáveis e seguras, porém não rígidas. Porque você agora alcança uma clareza sobre o que é estabilidade para você dentro das relações. E isso fortalece e te entrega paz essa semana. Essa semana, e pode se estender um pouquinho mais, mas essa semana começa a se movimentar, né? Então essa semana você vai ter experiências emocionais que vão fazer você enxergar vínculos passeados em decepção e frustração do seu passado e vai conseguir achar um caminho para integrar o aprendizado disso. E aí você consegue ter espaço para construir relações mais leves e mais maduras daqui para frente. Peixes, vamos tirar um conselho do oráculo? A lâmina de Sekhmet. Corte o que enfraquece. Às vezes, amar a si mesmo é erguer a espada. Eu não sei se vocês conseguem enxergar o leão atrás dela. E ela com a ataque em punho. Esse oráculo, ele fecha de forma muito profunda toda a sua leitura, porque você vai passar por um processo de amadurecimento, alguns vínculos vão te despertar esperança, outros vão te trazer a oportunidade de uma percepção e uma integração de aprendizado, mas tudo servirá para ajudá-lo a compreender quais são os seus critérios e quais relações você quer ter daqui para frente. E amadurecimento existe coragem. Coragem para encerrar conversas que já não te levam mais a lugar nenhum. Coragem para se afastar de relações que só consomem a sua energia. Coragem para se despreender, soltar o controle, para que isso te dê paz. Aqui essa carta, ela fala que você está protegido por uma força, não pela agressividade do leão, mas pela força que ele tem. E algumas vezes, erguer a espada é um ato de amor próprio. Porque você tem coragem de enfrentar e cortar aquilo que te enfraquece. A sua dignidade, o seu crescimento precisa de encerramentos ou transformações, mas uma coisa é certa, do jeito que tá, não pode mais ficar. Essa semana, pergunte-se, quais são as relações que você tem que te fortalecem? Que estão ali do seu lado,
construindo. Porque toda vez que você proteger a sua paz, pessoas vão se afastar. Mas você abre espaço para pessoas verdadeiras, maduras e mais alinhado com você. Peixes. Quem conhece o próprio valor, governa o próprio destino. Beijos, Tacléo!